Inserida no Valongo Festival Off-Road e com organização do Extreme Club de Lagares, realizou-se em Valongo a quinta prova do trial do campeonato, desta vez num formato diferente do habitual. No caso dos infantis, que aqui vemos, Helena Antunes terminou no quinto lugar, com um total de 40 pontos de penalização. Miguel Santos totalizou 34 pontos para garantir a quarta posição. Simão Domingos chegou ao pódio depois de acumular 30 pontos de penalização, apenas 11 na primeira volta e 19 na segunda. Lucas Araújo ficou na segunda posição, com uma prova sempre equilibrada, onde 10 pontos de penalização na primeira passagem, 11 na segunda e mais um ponto por tempo lhe deram um total de 22 pontos e a vice-liderança nesta etapa do troféu. No lugar mais alto do pódio, em Valongo, ficou Madalena Cruz, após uma bela prova em que somou apenas 9 pontos de penalidade no total das duas voltas. O triunfo nesta quinta jornada, que lhe permitiu reduzir a distância em relação ao líder do troféu, Lucas Araújo, para apenas 7 pontos, 27 contra 34. A competição de iniciados contou com a presença de 8 concorrentes e desenrolou-se exatamente nos mesmos moldes da dos infantis. Nas contas gerais, após as duas passagens pelo percurso, Dinis Silva não se classificou. Francisco Schreck ficou no sétimo lugar, com um total de 35 pontos de penalidade. Com apenas menos um ponto e na sexta posição ficou Gustavo Antunes. O mesmo apelido foi usado no quinto lugar, com Gonçalo a terminar a prova com 3 dezenas de pontos de penalização. Na primeira metade da tabela em Valongo, nesta classe de iniciados, Martim Ferreira garantiu a quarta posição, naquela que foi a prestação menos boa esta temporada. Até agora, Martim Ferreira tinha ganho todas as 4 provas anteriores. Mesmo assim, a luta pelos 3 primeiros lugares foi intensa, com Martim a terminar a competição com apenas mais 3 pontos que Gonçalo Santos, que terminou na terceira posição. Também com apenas menos um ponto que Gonçalo, terminou Rodrigo Castro, que foi segundo classificado. Destacado na frente ficou Henrique Ferreira, que garantiu o triunfo em Valongo. Foi o primeiro triunfo da época para o piloto aos comandos de uma O7. Para se perceber a dimensão do feito, Henrique conseguiu mais pontos nesta prova do que em todas as outras 4. Soma agora um total de 19 no troféu, onde subiu ao quarto lugar. Gonçalo Antunes e Rodrigo Castro repartem a segunda posição, com 22 pontos, enquanto Martim Ferreira continua destacadíssimo na liderança, com 43. Centramos agora atenções na classe Hobby, que voltou a ser a classe mais concorrida do dia em Valongo. Dos 35 pilotos que estiveram presentes nesta prova, 12 competiram na classe Hobby. A classe Hobby destina-se a promover o trial e a captar novos participantes e praticantes não federados. O principal objetivo é que se venham a tornar pilotos federados e a todos é concedida uma autorização de participação válida para cada evento. Francisco Barbosa ficou no quarto lugar e começou de forma perfeita o dia, com uma passagem sem penalidade pela primeira zona na primeira volta. No final, um acumulado de 70 pontos, apenas mais um que Otelo Gonzaga Fontes, que chegou ao pódio, mas neste caso já com 9 zonas de obstáculos para ultrapassar. Otelo fê-lo com distinção nas zonas 1 e 2, por onde passou sem saber o significado da palavra penalizar. Segundo lugar nesta classe Hobby para Ivo Tavares. 7 zonas limpas no total das 2 voltas e a certeza de um dia para mais tarde recordar.
No lugar mais alto do pódio ficou Rogério Castro, que fez menos zonas limpas, 5, mas manteve uma regularidade digna de nota ao longo de toda a prova. Apenas na zona 2 e na zona 9 da primeira passagem, o piloto da equipa Motogalos averbou 5 pontos de penalização. No restante percurso, quando penalizou, foi sempre no máximo de 3 pontos. Nas contas finais, Rogério Castro foi mesmo o melhor e saiu de Valongo com o troféu de vencedor da classe Hobby. Com fita laranja entre a 8 e 10 km. Na classe TR4, 2 pilotos presentes, Manuel Inês e Teresa Schreck. Em virtude disso, a prova não pontuou para o troféu da classe. Teresa concluiu 7 zonas do percurso. Já Manuel Inês competiu em 9 e, apesar do caráter simbólico da corrida, concluiu 5 dessas 9 zonas sem qualquer ponto de penalização. No final, não faltaram os troféus a assinalar a presença dos 2 concorrentes da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal nesta prova em Valongo. A classe TR3 levou até às serras de Valongo 5 pilotos e 3 deles tiveram prestações bastante positivas, como vamos ver mais à frente. Miguel Garcia ficou no 5º lugar, com um total de 43 pontos, e bem se pode dizer que foi atraiçoado por uma má primeira volta. Depois de 26 pontos de penalização na primeira passagem, melhorou muito na segunda, onde somou apenas 7. Os outros 10 pontos de penalidade vieram por causa do tempo excedido durante a prova. O irmão Martim ficou um degrau acima, na 4ª posição. E tal como o Miguel, também fez uma prova em crescendo, com 16 pontos na primeira passagem e apenas 5 na segunda. Com o pai e antigo campeão nacional André sempre por perto, Miguel e Martim continuam a perpetuar o apelido Garcia no panorama do trial português. No 3º lugar, em Valongo, ficou Ricardo Wilson. Muito mais habituado ao enduro, fez aqui uma estreia no trial e bem se pode dizer que melhor era quase impossível. Na primeira volta, 10 pontos de penalização, 5 deles na zona 4. Ricardo mostrava qualidade e esse bom desempenho teve eco na segunda passagem. Apenas 2 pontos de penalidade e 7 das 9 zonas do percurso passadas com total distinção. Ricardo Wilson bateu-se de igual para igual com Vítor Caçador e Afonso Araújo, que terminaram nos 2 primeiros lugares. Vítor Caçador, líder do troféu, teve desempenho de rigor em Valongo. No total, apenas 10 pontos de penalização, repartidos de forma igual pela primeira e segunda volta. Após esta 5ª etapa da temporada, Caçador mantém a liderança, agora com um total de 44 pontos. Tem 14 de vantagem sobre Martim Garcia e Afonso Araújo, que teve uma tarde de sonho. Pela primeira vez, subiu ao lugar mais alto do pódio e com uma exibição verdadeiramente notável. 5 pontos de penalização na primeira passagem e apenas 3 na segunda, para um total de 8 e uma prova para guardar na memória. 10 zonas ultrapassadas com distinção total e apenas 1 ponto de penalidade nas 8 que sobraram. Sem concorrentes presentes em TR2, fechamos este resumo com a classe rainha, a TR1 Elite. De novo com os habituais Diogo Vieira, Paulo Balas e Filipe Paiva presentes. Em dia de forte calor, os pilotos encontraram pela frente 9 zonas de obstáculos, a percorrer por 2 vezes, num percurso com 14 km no total. Percurso duro com zonas distintas, algumas delas criadas nos percursos do XL Lagares, mas todas de dificuldade técnica média-baixa
mas mesmo assim colocando à prova a resistência dos pilotos. Tal como nas rondas anteriores do Nacional de Elite, Filipe Paiva foi terceiro classificado. O dia foi muito complicado para o piloto da Lausanne, que apenas na segunda passagem pela Zona 4 conseguiu uma folha limpa. As zonas 3 e 7 não deixaram boas recordações a Filipe, que somou 5 pontos de penalização sempre que por ali passou. Nas contas finais desta terceira passagem por Valongo, 32 pontos de penalização na primeira volta e 27 na segunda, para um total de 59 no dia. Paulo Balas terminou com menos de metade dessas penalidades, 28 no total. 10 desses pontos averbados numa teimosa Zona 9, à qual Paulo não soube mesmo dar a volta. Mais simpáticas as zonas 4, 5 e 8, onde mostrou classe total nas duas passagens. 12 pontos na primeira volta, 16 na segunda, que valeram a Paulo Balas o segundo lugar em Valongo. O mesmo já tinha acontecido em todas as 4 etapas anteriores do campeonato. Diogo Vieira continua a ser o líder incontestado e somou a 5ª vitória em outras tantas provas esta temporada. Na primeira volta, 7 zonas concluídas de forma limpa e 6 pontos de penalidade averbados, 3 na Zona 2 e outros 3 na Zona 9. Situação corrigida e de que maneira na segunda passagem? Apenas 1 ponto de penalidade, averbado na Zona 8. No resto do percurso, exibição carregada de qualidade de Diogo Vieira. Quando estamos cada vez mais perto do final do campeonato, a liderança é confortável e a festa do campeão está cada vez mais próxima. Diogo Vieira soma 50 pontos contra 35 de Paulo Balas e 25 de Filipe Paiva. A próxima passagem do Nacional de Trial será em Braga. Foi um fim de semana duro, tive provas todos os dias, sexta à noite, sábado e a terminar com hoje no trial. Foi um tipo de trial que nós não estamos bem habituados aqui em Portugal, pois tínhamos uma interzona bastante grande, de mais ou menos 13 km, com um percurso difícil e muito massacrante, com o terreno daqui tem bastante pedra e o percurso era todo feito quase sempre em pedra, mas no geral acho que foi uma prova boa, correu bem, as zonas estavam bem delineadas, não estavam tão enroladas como nas outras provas, o que para os novos participantes é bom, porque a parte mais difícil do trial é mexer a moto e as curvas, mas no geral estou bastante satisfeito com o fim de semana. We got it. The future is right in our hands. Give it 100%. We're gonna take on the world.